Olá! A inclusão do transporte como direito social na Constituição foi aprovada em 2015, mas o direito à cidade, ou seja, a universalização da mobilidade, ainda não é uma realidade para a maioria dos municípios, principalmente nos grandes centros urbanos. Além disso, a baixa qualidade dos serviços e a cobrança de tarifas altas prejudicam principalmente pessoas de baixa renda, que se deslocam por grandes distâncias para o trabalho. Assim, crescem os movimentos sociais que reivindicam a tarifa zero. Atualmente, o ônibus gratuito para passageiros já é adotado em 74 cidades do país. Na Câmara, para viabilizar a garantia do direito ao transporte, está em análise proposta que cria o Sistema Único de Mobilidade, nos moldes do SUS, com mecanismos para viabilizar a implementação da tarifa zero em todo o território nacional. Nós vamos conhecer a opinião de parlamentares com experiência na área de transportes. Bem-vindos, deputados. Muito obrigado por atender o nosso convite e participar aqui desse debate. Obrigado, Regina. Obrigado, gente. Bom, eu gostaria de conversar com os senhores sobre essa proposta que está tramitando aqui, que, aliás, são várias propostas. Queria ouvir dos senhores a opinião sobre a viabilidade de uma tarifa zero em todo o território nacional. Começar pelo senhor, deputado Gilmar. Eu acho que essa... Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu acho que essa é a grande dúvida que as pessoas têm. É possível? Então, a primeira coisa, é possível. Então, a gente dá o exemplo de 74 cidades no Brasil. Já tem um país, que é Luxemburgo, que já foi implantado, e tem a capital da Letônia, que também foi implantado. Então, e aonde foi implantado, funciona. A população se apropriou da cidade e se apropria da cidade. E é organizado. Então, essa é a primeira coisa. A segunda, a pandemia fez com que 32% dos passageiros deixasse de entrar no sistema de transportes. Então, entrou em colapso o sistema de transportes. E eu estive visitando, na semana passada, a cidade de Vargem Grande Paulista, no interior de São Paulo. Lá tinha, deputado Luiz Busato, 40 viagens por mês, 40 mil viagens por mês. Ele implantou a tarifa zero, passou para 150 mil viagens por mês. O que significa isso? Que tem um universo de pessoas, né, que não está exercendo o direito de ir e vir, né? E o grande então isso melhora a vida da cidade, muda, a vida das pessoas muda, e o comércio, inclusive, ele fica aquecido, porque a pessoa que deixa de pagar passagem, ela investe no comércio, né? Então, por isso que eu sou entusiasta. Você tem o grande debate que nós temos que fazer é como financiar, é como fazer, quem paga para que toda a população tenha tarifa zero. E aí você tem vários modelos. Eu tenho um projeto de lei aqui que autoriza os municípios a permitir que uma lei específica no município para o Vale Transporte, que o empregador deposita num fundo o Vale Transporte de todos os seus empregados. O usuário do carro, ele pode pagar também uma parte, uma tarifa quando ele sai do carro, pode ser também, ou você pode usar o estacionamento, né, rotativo, intervenção urbana. Então você tem o próprio subsídio, tem vários modelos, e que eu estou estudando muito, eu tenho viajado muito, e eu sou entusiasta da Família Zero. E vou dizer uma coisa, você foi prefeito de Canoas, né? Foi. O candidato a prefeito, não sei se vai ser candidato a prefeito, o candidato a prefeito e os vereadores, candidatos a vereadores, que não levantar essa bandeira, vai quebrar a cara. Porque tem muitos estudos e a cada dia aumenta o número de cidades com a implantação da tarifa zero. Eu tenho uma PEC e eu já fiz um cálculo. Se a pessoa que sai de carro, de automóvel, e ela pagar apenas uma tarifa, uma passagem, não precisa pagar, em São Paulo não precisa ser uma passagem, pode ser meia. Sim. Ele subsidia o passagem. Já ajuda a passagem. E você falou uma coisa muito interessante, Busato, que a tarifa zero, diferente do que as pessoas falam, não é para a pessoa que não tem dinheiro. Isso. A tarifa zero é fazer com que as pessoas se apropriem da cidade. Isso. E tem um elemento seguinte, na medida que você aumenta os corredores, você investe em metrô, em trem, você prioriza o transporte coletivo. E melhora a qualidade de vida. Melhora a qualidade de vida e melhora a saúde. Até porque, e faz com que o seguinte,
aqueles que realmente precisam usar o carro porque é um instrumento de trabalho, Sim. vai facilitar a vida dele, inclusive. Também. Sim. Entendeu? E quem fica no ponto de ônibus, ele acaba, do ponto de vista da saúde, ele absorve muito mais CO2, muito mais poluição. Esse então, projeto... ele é prejudicado duas vezes. E o usuário do transporte, rico ou não, ele paga duas vezes. Porque os municípios de São Paulo têm subsídio. Sim. Então, subsídio Todos os todo mundo estados, paga. né? Isso. E quando ele entra no sistema de transporte e paga uma tarifa, ele paga duas vezes. Quer dizer, ele está fazendo um favor para a cidade do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da mobilidade, e ele é penalizado. Então não tem sentido. Tem vários modelos. Você pode pegar o modelo do aluguel do veículo. Nessa cidade de Vargem Grande, que eu fui lá com o prefeito Josué, eu fiz essas perguntas. Mas como é que faz? Ele fala, eu alugo ônibus. Eu contrato a empresa. Isso. E eu pago, ele é responsável pelo ônibus, pelo motorista, pela manutenção e pelo combustível. E é a prefeitura que determina aonde esse ônibus vai rodar, entendeu? E tem uma outra questão, que nós estamos falando da questão também ambiental. Existe o programa do governo federal, que é o Caminho da Escola, aquele programa escolar, né? Aquele ônibus amarelinho, entendeu? Eu falei, por que não tem todo um debate da gente potencializar a indústria nacional, da gente, da questão da questão ambiental? Por que não o governo federal tem um programa nacional de compra de veículos de energia limpa? Isso. De energia limpa. Isso. Entendeu? Energia limpa. Tem até um programa de transporte escolar, não é? Faz o mesmo. Os Estados Unidos, o programa de transporte escolar, a frota lá é renovada todo ano. O ônibus escolar lá é de 1 ano, 2 anos, 3 anos no máximo. Nós podemos fazer do programa do transporte coletivo, energia limpa, e o governo federal ceder para as prefeituras. E a prefeitura Gilmar, faz aqui, tudo isso. Esse fundo através desse fundo é fundamental. Fundamental. Eu queria também lembrar a questão da integração dos modais, porque nós temos o metrô, tem barcas em algumas cidades, e esses outros modais, como é que ficariam as tarifas? Porque também são altas, né? Então, é engraçado que eu implantei o bilhete único na cidade de São Paulo. E foi só na prefeitura. Tinha toda a tecnologia para implantar no metrô e no trem, que é um sistema do Estado, né? E aí, por briga política e tal, não deu. E nós implantamos na prefeitura. E eles faziam, a pergunta era a seguinte, mas vai sobrecarregar o sistema de ônibus? Essa era a primeira. A outra, como é que faz a tarifa diferenciada? O fato é que eu falei, mas isso é um problema bom. Primeiro, a população começou a aderir mais aos ônibus, obrigou o metrô, o governo do estado, naquela oportunidade, a acelerar a integração com o bilhete único, entendeu? E a tarifa, aí você obriga os entes a fazer uma tarifa que a conta fecha, entendeu? Agora, eu queria, uma das dúvidas que eu tinha era, mas por que não zero? Porque tem gente que fala que tudo que é de graça não presta. Sim. Não é verdade, o SUS é de graça e funciona. Sim. E os ricos que reclamam do SUS, quando precisa fazer uma operação de alta complexidade, vai no SUS. Sim, então, né, precisa melhorar, precisa fiscalizar, precisa de tudo isso. Então, assim como existe a saúde que é de graça, assim como a educação é de graça, também o direito de vir tem que ser de graça e está na Constituição. Isso é fundamental. Mas eu queria falar do R$1. A pessoa falou, mas cobra R$1 para não virar bagunça. Senão vai ter pessoas, os idosos vão começar a viajar de graça o dia todo. Mas eu falei, qual o problema da pessoa? Qual o problema? Nenhum problema. Para você controlar, se você cobra R$1, para você controlar não tem. todo o cobrador, a catraca. Sim. Tu cria custo. Você cria o custo. Então, o custo disso é melhor tarifa para zero para todo mundo. Cada cidade tem um modelo. Cidade pequena, por exemplo, São Paulo, eu acho que é pelo uso do viário, porque o viário tem muito congestionamento, então a pessoa poderia usar na medida que o viário não é democrático, porque a pessoa que sai de carro usa 7 vezes o espaço que ela mesma, poderia pegar, ela pagar uma tarifa também, como se ela estivesse pegando o ônibus, o metrô, o trem. Então, esses modelos, eu citei o modelo do Vale Transportes, o empregador depositar todo o vale, independente do empregado precisar do Vale Transporte, acaba com aqueles 6% do Vale Transporte. Então, são modelos que cada cidade tem que buscar a solução para isso, né? O governo federal pode ajudar com essa lei
permitindo que as prefeituras façam esses acordos com os empregadores, tem a informação do CAGED para saber quantos funcionários tem na cidade. O governo federal pode ajudar já mandando o dinheiro do idoso, que é uma lei federal, entendeu? Exatamente. O governo federal pode ajudar com a questão do ônibus que eu falei. E, então, eu acho que emendas parlamentares podem, inclusive, ajudar. Não, e outras gazetas, Gilmar. E você sabe que ele falou para mim, uma coisa interessante, os comerciantes lá começou a contratar gente da própria cidade. Por quê? Porque daí, como o Vale Transporte é mais barato, entendeu? Então aqueceu a economia da cidade e gerou emprego para a própria cidade. Eu citei o Luxemburgo para mostrar que isso é possível do ponto de vista de país. Mas pequeno, isso é uma outra debate. Mas daí outro. Vamos começar no local, no território, nos municípios. E eu não vejo a hora de uma capital, uma cidade mega, implantar tarifa zero. Aí isso deslancha. Eu falo isso porque... Vai ser o exemplo. São Paulo, a gente costuma dizer o seguinte, a gente implanta faixa de ônibus em bilhete único em São Paulo, as outras cidades copiaram. Plantamos a faixa de ônibus, ela é baratinha, é só pintar, entendeu? Claro. Né? As outras cidades pintaram. Nós fizemos um mega programa de ciclovias, as outras cidades começaram a implantar. Então, eu gostaria que a minha cidade implantasse a tarifa zero. Estudei, conversei com o atual prefeito. É possível do ponto de vista técnico, do ponto de vista do recurso. É uma cidade rica, cheia de problemas, mas tem dinheiro. E é possível do ponto de... Qual é a tua cidade? São Paulo, capital. Por isso que eu estou brigando lá para implantar na cidade de São Paulo. Seria... E tem uma coisa, e não desafios? precisa ser tudo de uma vez. Não precisa. Implanta os domingos, feriados. Nas eleições, não teve a tarifa zero nas eleições? Entendeu? Inclusive tem uma PEC do senador nosso lá de Sergipe, que tem uma PEC que fala assim, nas eleições ter ônibus de graça. Então você pode fazer. Muita cidade, a minha aos cidade feriados, tem. aos domingos, de madrugada. A minha tem. Entendeu? Então, Deputados, a gente está para terminar e eu queria ouvir a opinião dos senhores, assim, dos desafios que são necessários agora em diante para conseguir se chegar a essa tarifa zero. Principalmente lembrando que desde 2013 já tem essa grande reivindicação por uma tarifa zero ou pelo menos um transporte público adequado para a população. Queria que o senhor falasse para a gente. Mas isso não impede dos municípios criar seu próprio fundo, entendeu? Então é importante, a deputada Luiza Erundina, que foi prefeita de São Paulo, foi a primeira que levantou essa bandeira da tarifa zero. Então, é fundamental. E tem várias iniciativas. Eu vi em Maricá, por exemplo, que é uma cidade do Grande Rio, que a dificuldade é justamente essa integração com os outros municípios. Né? E o grande debate sobre... nós temos que criar um sistema único de mobilidade, como tem o SUS. O Plano Nacional de Mobilidade define, hierarquiza o que é prioritário. Prioritário é a calçada, é o pedestre, depois é o transporte ativo, que é a bicicleta, o patinete, skatista, a ciclovia. Depois é o transporte público, depois é o transporte de mercadorias e por último é o transporte de passageiro. E se você sai aqui na rua, vai ver numa avenida, verifica o espaço público, o viário, quem ocupa o viário é o carro, que é o último nessa cadeia que está na lei, que está na prioridade. Né? Então, por isso que eu tenho andado bastante, eu vou agora, nos próximas semanas, vou para Brusque, e eu tenho feito quase toda semana debates sobre esse tema, e a perspectiva é de que isso vai acontecer o mais rápido que as pessoas imaginam no Brasil. Eu também acho. E o ano que vem esse debate vai ser de cidades. Tema das eleições. Vai ser um tema das eleições. E é uma coisa que é interessante. Eu falo para o pessoal do meu partido, né, dos prefeitos do meu partido, dos candidatos, se vocês não fizerem, se o PT não fizer, a direita vai fazer. E já está acontecendo isso. Você que é da União, é verdade. Entendeu? O Brusque tem uma cidade lá perto de Santa Catarina que o prefeito implantou a tarifa zero. Né? O nosso candidato lá, eu falei para ele, se você não defender e não implantar a tarifa zero, você vai perder a eleição. Por isso que eu vou lá e vou alertá-lo. Por isso que eu acho que independe de partido político. Deputados, muito obrigada pela participação, por esclarecer esse tema que está aqui, que ainda vai ser muito debatido aqui na Câmara. Obrigado. Obrigado. Você acompanhou comigo o Câmara Debate. Nós conversamos com parlamentares com experiência na área de transportes. São o deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, que já foi secretário de Transportes na capital paulista. Até a próxima.